tudo que ele quer em casa a mãe dá. Aí ele está achando que tudo que ele quiser Deus vai dar. É por isso que as pessoas estão tendo problema com Deus. Ele faz uma pirracinha e neném de mamãe. Você pode fazer a pirraça que você quiser, Deus passa direto. Pirraça com Deus não funciona, irmão. Deus vai te ser bênção, minha filha. Isso não funciona comigo, não. Então as pessoas estão tendo problema com Deus porque eles estão achando que Deus vai fazer com ele o que as outras pessoas fizeram. E se eu te falar que tem hora que Deus te leva para um beco sem saída? Êxodo 15, 27. Então chegaram a Elim. Vocês podem repetir essa frase bem alto? Irmãos, eu estou em Realengo, a DEVEC mais pentecostal do Brasil. Vamos lá? Bem forte. Onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali, junto das águas. Amém. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus irmãos, eu gostaria de introduzir essa mensagem com uma fala que eu tenho colocado. Geralmente, quando eu vou pregar, geralmente eu tenho procurado usar essa fala para colaborar, cooperar, ajudar os meus irmãos, porque a ministração da palavra de Deus, ela é para isso. Toda preocupação tem que ser com as pessoas, com o reino de Deus. Nós nunca podemos fazer nada para nos promover, para sairmos ganhando alguma coisa, porque nós somos servos e dispenseiros de Deus. Eu quero deixar aqui o meu abração bem apertado, que eu estou aqui esquecendo a família Cavalcante. Devo dar vontade de ficar ouvindo eles a vida toda. E cada hora vai ficando melhor. E parece que na hora que está melhor, para. Bom rever vocês. Deus abençoe. Irmãos, aqui tem gente toda idade aqui no culto. Aqui tem criança, adolescente, jovem. Tem aqui as pessoas. Então, a gente tem que entender que num culto tem pessoas de várias gerações. E aqui tem avó, aqui tem neto, aqui tem pai, aqui tem filho também, tem tia. Talvez tem bisavó aqui. Vamos saber se tem bisavó. Tem bisavó aqui no culto? Ah lá, uma bisavó, outra bisavó. Avó. A avó deve ter muita. Aí, ó. Tá vendo, pastor Cinta? São pessoas de idades diferentes, que viveram em tempos diferentes, estão no mesmo lugar e hoje vivendo o mesmo tempo. Por que eu estou falando isso para vocês? Já chego no texto. Eu prego o evangelho há muitos anos, irmãos. Eu comecei a pregar no ano de 1998. E como pregador eu tenho uma preocupação muito grande, porque eu percebo que a minha geração é a geração que mais tem problema com Deus. Em que sentido, pastor? No sentido de não entender Deus, de não compreender o que Deus faz, de ter dificuldade de aceitar as regras de Deus, as leis de Deus, os mandamentos de Deus. A nossa geração é a geração que mais encontra em Deus injustiça, coisa que Deus não é, crueldade, coisa que Deus não faz. E nós estamos tendo um problema com Deus. Eu vou explicar aos irmãos por quê. E vou chegar na mensagem. Quem tem mais de 40 anos aqui? Deixa eu ver. Não dizendo que os mais novos não fazem, mas quem tem mais de 40 anos? Então tá. Então você já é do que eles chamam agora da última geração que nadou na enxurrada, tomou banho de chuva, né? Brincadeiras de rua. Aquelas coisas legais que existiam, mas naquela época, os irmãos sabem que essa também foi a última geração que passou por uma disciplina mais severa. Então, a disciplina, não dizendo para os irmãos que não existe isso na sua casa, não interprete mal. A disciplina, ela começa em casa. Onde começa a disciplina? Tem irmãos que estão me ouvindo aqui que vai lembrar. Seu pai e sua mãe conversando na sala, com outro adulto. Aí você vinha correndo para falar com a sua mãe. Ou seu pai fazia assim, ó. Você freava de derrapar. Mas não chegava lá. Sim ou não? Dois adultos conversando, a criança não podia passar no meio. Quem lembra disso aqui? Hoje você está conversando com um adulto, seu menino vai lá e te puxa. Tira a atenção, entra no meio da conversa. É verdade ou não é? Então tinha disciplina em casa.
A minha mãe, ela é analfabeta, semi-analfabeta. Então minha mãe aprendeu, porque na Bíblia está escrito, corrija a criança com a vara, e nem por isso ela morrerá. Aí minha mãe abria a Bíblia e lia pra gente. Eu vou te dar um couro agora, mas pode ficar tranquilo que você não vai morrer não. Qual era a mãe mais bem falada? A que corrigia os filhos. E a mais mal falada? A que não corrigia. E hoje? Mudou. Se você corrigir seu filho, você é cruel. Você é covarde, você não ama. Você é maldosa. Sua espancadora. Como? Se alguém vê, o seu vizinho, ele chama a polícia para você. Eles te colocam na cadeia se você corrigir seu próprio filho. Aí a mãe pegava a criança e levava para a escola. Para onde? E a mãe chegava para a professora. Eu vivi isso. Tem gente aqui que viveu. Chegava para a professora, entregava o menino e dizia assim, ó, se aprontar, tá liberado, viu? Aí a professora pegava uma régua e fazia assim em cima da mesa. O menino olhava e dizia, Senhor Jesus, eu pensando que aqui é... Hino nacional, cantar 10 vezes de pé. Chegava uma hora que o menino babava. Ajoelhado no canto da sala. 2 alunos brigavam, abraçavam e ficavam assim, eu te amo, 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 eu te amo. Tinha disciplina na escola, sim ou não? Tinha ou não tinha? Então, quando o crente chegava na igreja que tinha uma mensagem dura, tinha problema? Ele foi disciplinado em casa. Ele foi disciplinado na sociedade. Então, quando a mensagem disciplinava ele estava tranquilo. Fala Deus, que bênção, que palavra. Agora eu te pergunto, e quem não foi disciplinado em casa? Quem não foi disciplinado na sociedade? Ele põe na cabeça dele que porque a mãe dele não corrigiu ele, Deus também não vai corrigir. Tudo que ele quer em casa, a mãe dá. Aí ele está achando que tudo que ele quiser, Deus vai dar. É por isso que as pessoas estão tendo problema com Deus. Ele faz uma pirracinha, neném de mamãe. Você pode fazer a pirraça que você quiser, Deus passa direto. Olha para o teu irmão e diga para ele, pirraça com Deus não funciona, irmão. Não adianta você chegar aqui no culto e ficar assim, Deus, vai ser bênção, minha filha. Isso não funciona comigo, não. Então as pessoas estão tendo problema com Deus porque eles estão achando que Deus vai fazer com ele o que as outras pessoas fizeram. Então deixa eu colocar uma vírgula, vou entrar no texto. Se a sua mãe facilitou para você, se o seu pai facilitou, se a tua mãe não te corrigiu, teu pai não te corrigiu, Deus vai fazer isso. Porque Deus não segue o que sua mãe faz. Deus não segue a sociedade. Deus tem os seus próprios princípios. É por isso que tem gente manhosa. O menino é manhoso em casa. Você já percebeu que o menino que foi manhoso em casa, ele também é manhoso na igreja? Será que tem crente manhoso ou não? Não gostei da mensagem. O que o pastor falou me ofendeu. Olha para o teu irmão e me ajuda aí, irmão. Por favor. Deus promete para o seu povo que tiraria eles do Egito. 430 anos tinha essa promessa. Deus falou para Abraão, Isaac e Jacó. Na época de José levou 70 pessoas para o Egito e agora era mais de 2 milhões de pessoas. Deus começa a mandar as pragas no Egito. Na 10ª praga, Deus libera o povo. Na morte dos primogênitos, Faraó libera o povo. O povo sai do Egito. 430 anos esperando uma promessa cumprir. Quantos anos? Vou te falar quem é Deus agora, para você sair daqui dizendo assim, pastor, eu vou ficar firme. Eu vou ficar firme porque o negócio talvez não é como eu pensava. 430 anos esperando uma promessa cumprir. Deus tira o povo do Egito, capítulo 13. E a Bíblia diz assim, e Deus, e quem? Não, grita, e quem? E Deus guia o povo pelo caminho mais longo. Qual caminho? Pastor Sintra, mas a Bíblia diz que a terra dos filisteus, o caminho era mais perto. Está escrito aí na tua Bíblia. Tinha um caminho aqui que era mais, e Deus resolveu levar pelo caminho mais. Aí tem gente que já fala, pastor, me ajuda, por que Deus faz isso?
Por que Deus não faz mais rápido? Aí não, hein? Se tinha um caminho mais perto, que judiação. Deus me levar pelo caminho mais longo, se tem um mais perto. Por que Deus dificulta? Está escrito no texto. Deus falou assim: eu não vou deixar eles pelo caminho mais perto, porque quando eles verem a guerra, eles vão voltar para o Egito. Para onde que eles iam voltar? É por isso que quando você vê crente que gosta de facilidade, geralmente ele volta para onde? Para o Egito. Procura um crente aí que caminhou longo, que tem jornada longa com Deus, se ele voltou para o Egito. Pega um crente aí que anda com Deus. Pega um crente provado aí, pergunta para ele assim: irmão, você quer desviar? Quero não. Você quer deixar Jesus? Quero não. Você quer sair do evangelho? Quero não. Não, mas o caminho é longo, Deus até hoje não fez, Deus até hoje não salvou. Ele diz assim: não tem problema não. O caminho é longo, mas é ele que eu vou seguir mesmo. É por aqui mesmo que eu vou, daqui para trás eu não volto. Levanta comigo as duas mãos aos céus que eu vou te dar uma notícia boa. Bem alto mesmo. Deus manda por um caminho longo, segura a mão levantada, mas ele não é covarde não. Ele não joga você num caminho longo e diz: se vira, problema seu, anda. Não. Ele falou para o povo assim: olha, eu vou levar vocês pelo caminho mais longo, mas tem um negócio, para animar vocês, eu vou ir na frente de vocês. À noite não vai ter escuridão. Na noite, num lugar sem energia, pode a estrela não aparecer, a lua não aparecer, mas a minha coluna de fogo vai estar lá. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu falei de fogo, o coração já queimou. Segura a mão levantada que eu vou falar. Pastor, e de dia o sol está quente, eu posso ficar desidratado, eu posso morrer no caminho, eu posso capotar, eu posso cair na lona. Deus disse: o caminho é longo, mas de dia a minha nuvem vai estar lá. Sabe o que Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer? Eu não facilito, mas também não abandono. Eu não facilito, mas também não te deixo perecer. Eu não ofereço facilidade, mas também não te deixo. Entrou alguém aqui que está orando: até quando, Senhor? Está demorando. E Deus está dizendo: eu estou no controle, persevera, seja firme, que o milagre vai chegar e o meu nome vai ser glorificado. Diga glórias ao nome de Jesus. Ô irmão, seja sincero. Seja sincero. Tem gente aqui que deve estar na 15ª, 20ª. Eu não sei nem falar depois disso. O que mais vem? Depois de 20 é o quê? E como é que fala? 30ª? E depois de 30ª? Tem gente aqui que está na 40ª campanha. Pastor, o caminho longo. Agora tem uma vantagem no caminho ser longo. Não reclama não porque está demorando, não, porque eu vou te falar por quê. Quando Deus te põe no caminho longo, Ele não te dá a oportunidade de voltar para onde? Você está aqui reclamando que está demorando, que a bênção ainda não chegou. Mas olha para o teu irmão e diga para esse irmão: nem para desviar você presta mais. Você já caminhou tanto com Deus que não tem como voltar para o Egito mais. Você fala: ah, Jesus, o caminho está longo, mas você é crente mesmo. Eu vou andar para frente, eu vou seguir o alvo. Deus te guiou por um caminho difícil, mas também não vai dar oportunidade do Egito te ter de volta. Levanta a tua mão direita e deixa eu te dar uma notícia boa. Boa mesmo, boa, mas muito boa. O caminho está longo, mas o Egito nunca mais vai ter você lá. Faraó nunca mais vai ver tua face. Aquele boteco nunca mais vai ver o teu umbigo encostado naquele balcão. Aquele traficante nunca mais vai te ver na porta da biqueira. Porque Deus está dizendo: eu não facilito, mas também não te deixo voltar atrás. Glorifica o meu nome. O caminho é comprido, o caminho é longo. Você está achando que acabou? Família Cavalcante, eles acabam de passar por um caminho longo. Olha o que Deus fala. Quem fala? Moisés, manda o povo se acampar em Piairote. Você sabe o que é Piairote? Diga para o teu irmão assim: Piairote é um beco sem saída. Quem foi que mandou eles ficar lá? E se eu te falar que tem hora que Deus te leva para um beco sem saída?
Você sabe onde era Pierote? Entre Migdol e Baal-Zefon, de frente para o mar. Não tinha como sair por aqui, e não tinha como sair por aqui, e não tinha como voltar, porque Faraó estava atrás. Faraó estava vindo. Você sabe o que é Pierote? É aquele lugar que Deus te coloca, que quem está do teu lado não tem poder para te ajudar. Pastor, sou milionário. Lá em Pierote seu dinheiro não vale nada. Pastor, conheço muita gente, eu tenho influência. Lá em Pierote suas influências não valem nada. Pastor, eu conheço muita gente. Deus está dizendo, não, lá em Pierote você não ajuda não, nada não. Pierote é um lugar que você precisa depender de Deus, porque não tem saída. Não tem como sair. Não tem. Não tem como. Para cá não tem, para lá não tem, para lá não tem. E aí, pastor? Agora vem o mais difícil, pastor Cinto. Deus mandou eles ficar lá. Deus mandou eles ficar onde? Dá vontade de correr ou não dá, irmão? Dá vontade de fugir, dá vontade de voltar, dá vontade. Deus vai dizer, não, fica aí. Deus, fica aí. Você sabe o que está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 7? Pus diante de ti uma porta aberta. Repita comigo, pus diante de ti. Não, grita. Uma porta aberta. Agora olha para mim, ele pôs a porta ou ele abriu a porta? Não, vamos lá. Ele pôs a porta ou abriu? Não, então se ele pôs, não tinha. Se ele pôs a porta, não tinha porta. Está todo mundo olhando para você dizendo, eu quero ver ela sair desse beco sem saída. Eu quero ver ele sair dessa. Eu quero ver ele pagar. Até não, dessa vez ele não paga. Dessa vez ele não sai não. Essa situação que ela está, ninguém tira. Deus está dizendo, eu vou te tirar do beco sem saída. Alguém está perguntando, Deus, como que o Senhor vai tirar ela do beco sem saída, se o beco não tem saída? Deus está dizendo assim, está vendo esse mar aqui? O pessoal diz, estou vendo, é um mar. Deus diz assim, pois é, eu vou fazer uma rua aqui, ó. Eu não preciso de uma estrada pronta, eu crio ela. E tem mais uma coisa, meu povo não vai chegar do outro lado para limpar o pé não. Vai passar de pé enxuto. Só quem acredita em palavra de profecia, levanta a mão. Ei meu Deus, isso é muito terrível, irmão. Aperte a mão de alguém assim, diga para ele, Deus vai te tirar deste beco sem saída. Levanta a mão para dar o melhor glória que você já deu. Porque Deus está dizendo, no beco sem saída eu não abro porta, eu faço. No beco sem saída eu não abro porta, eu construo uma. Deus está dizendo, este mar vai se abrir, você vai passar, e do outro lado ainda vai cantar, só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Para alguém que achou que você não saía dessa, pode ter certeza que Deus vai criar uma porta no beco sem saída. Será que Deus nunca te colocou nesse beco? Sabe a dificuldade que eu tenho como pregador? Eu tenho uma dificuldade de entender por que as pessoas ocultam a verdade. O mesmo texto que diz que Deus faz viver é o mesmo texto que diz que Deus mata. É o mesmo versículo. O mesmo versículo que diz que Deus abre a porta é o mesmo que diz que Deus fecha. O mesmo texto que diz que Deus liga a ferida, sara a ferida, é o mesmo texto que diz que Ele faz o quê? Ele faz a ferida. Aí sabe o que a gente faz? Corta o versículo no meio. E fala só o que é conveniente. Irmão, será que a gente tem medo do que as pessoas vão pensar? Eu descobri que tem muita gente que crê em Deus, mas crê num Deus que não existe. E é por isso que se decepciona com Ele. Ele acredita num Deus que não existe. Ele acredita num Deus que faz tudo o que Ele quer. Esse Deus não existe. Tem hora que Deus te leva para um beco sem saída, para provar o nível da sua confiança, o nível da sua obediência,
o nível da sua fé, o nível da sua coragem. E se alguém entrou aqui dizendo, pastor, eu estou num beco sem saída, Deus está dizendo, fica onde eu te mandei ficar, porque eu sou responsável pela sua vida. Eu levo para o beco sem saída e lá eu crio um caminho no meio do mar para te tirar de lá com uma experiência nova comigo. Diga glórias a Deus. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, você está achando que acabou? Até eu queria, pastor, que tivesse acabado. Quando eles saem do beco sem saída, sabe onde eles chegam? Em Mara. Onde eles chegam? Você sabe o que quer dizer Mara? Amargura. Mara quer dizer o quê? Tem gente até com medo de falar, tá vendo? Mara significa o quê? Você sabe o que é passar em Mara? Aquele luto. Sabe o que é passar em Mara? É levantar de manhã e olhar para os seus filhos e dizer assim, como que eu vou fazer a despesa? Você sabe o que é passar em Mara? É ter que ir no cemitério e ver descer a sepultura a pessoa que você amava. Você sabe o que é passar em Mara? É ter uma doença emocional e ser atacado por uma síndrome, por uma ansiedade, por uma depressão. E todo mundo olhar para você e dizer, mas você não é crente? E crente tem angústia? E crente chora? Ah, mas você não é crente? Era para você viver sorrindo. É outra ilusão que as pessoas criaram. Quem é crente também passa em Mara. Tem gente aqui que se eu fosse te perguntar, irmão, você passou por amargura? A senhora ia me responder assim, pastor, não sei nem como estou viva. A angústia é uma coisa tão terrível, irmãos, que quando a gente sente ela, a gente pensa que o peito está doendo, mas não é. A dor não é na carne. E a gente põe a mão em cima e diz, tá doendo, mas não é a carne que está doendo, mas é tão verdadeira que dói. Eu vou fazer a pergunta que eu estou curioso. Quem já passou em Mara aqui? Quem já passou? Eita, aquele momento que a luz apaga, para o menino não ver, o marido não ver, o travesseiro fica. A senhora vai sozinha para o banheiro, fecha a porta, liga a torneira para ninguém ouvir. Meu Deus, que angústia! Te traíram. Você saiu da porta que você mais queria, a promoção que você queria não chegou. Traíram sua confiança, mexeram com sua família. Eu seria um pregador mentiroso se te dissesse que todas as águas são doces. Eu estaria te enganando se eu te dissesse que todo dia vai ser doçura, que todo dia vai ser sorriso, que todo dia vai ser felicidade. Até porque nós não andamos e nem vivemos por sorriso, por felicidade, muito menos por alegria. Nós andamos por fé. E nem Mara vai nos parar, nem a depressão vai te parar, nem a angústia vai te parar, nem o luto vai te parar, nem a falência vai te parar. Levante as tuas mãos aos céus, que eu vou te falar o que nós vamos declarar quando a gente passar em Mara. Pastor Sintra, alguém vai olhar e vai dizer assim, vai continuar crente? Vai continuar na igreja? Vai continuar cantando? Vai continuar sendo pastor? Vai continuar sendo diácono? Sabe o que você vai responder? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja gado, ainda que a malhada seja arrebatada do curral, todavia eu não sei você, eu não sei quem está sentado do teu lado, eu não sei esse crente que está através de você, mas eu gostaria que você batesse no peito e dissesse, todavia eu me alegrarei no Senhor. Diga, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Alguém vai olhar para você e dizer, e se as coisas piorarem? E se Jesus não curar? E se a porta não abrir? E se você continuar chorando? Você vai dizer, ainda que as águas rugem e se tumultuem, ainda que os montes sejam jogados no meio dos mares, há um rio cujas águas são correntes, e a andovas
Toma que entriada é provinaia. Há um rio cujas águas são correntes e alegram a cidade de Deus. Pegue na mão do teu irmão e diga: Deus está no meio. Deus está no meio. Ela não será abalada. Deus ajudará no romper da manhã. Aí alguém entrou aqui dizendo assim: mas vai ter guerra, mas vai ter guerra, mas vai ter guerra, foge, corre. Sabe o que você vai dizer? Ele faz cessar a guerra até os fins da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo, e vem em realengo na segunda-feira da vitória para dizer: aquietai-vos, 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 e sabei que eu sou Deus. Pegue na mão de alguém e diga para ele: nem a amargura te para. Tem gente que entrou aqui que o sangue já deu na canela. Tem gente aqui deprimida. Tem gente aqui angustiada. Tem gente aqui traída. Mas nem a amargura vai fazer você voltar atrás. Mão lá em cima, mão lá em cima. Eu estou com a vontade de dar uns pulos aqui. Será que pode dar uns pulos? Levanta a mão lá em cima. Eu estou sentindo a presença gloriosa de Deus aqui. Alguém está olhando para Jó e está dizendo assim: e aí, Jó? Capítulo 2, versículo 9. Vai manter a sinceridade? Você vai continuar servindo esse Deus? O Deus que permite você passar amargura? Você vai servir um Deus que permite você chorar? Você vai servir um Deus que permite você sentir dor? Amaldiçoa teu Deus e morre, rapaz. Sai da igreja, sai do evangelho, rasga a Bíblia. Jó sentado em cima do monturo com um caco de telha fez assim: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja. Sabe o que as pessoas não entendem? É que quando Deus dá, você canta. Quando Deus toma, você canta. Quando a porta abre, você canta. Quando ela fecha, você canta. Está dando certo, você canta. Está dando errado, você canta. Nasceu, você canta. Morreu, você canta. O que eles não conseguem entender é que você não está negociando com Deus a sua fé, e muito menos serve Ele pelo que Ele faz, mas serve Ele pelo que Ele é. Só quem serve a Deus pelo que Ele é, de mão levantada, dê um minuto de glória ao nome daquele que está no controle de tudo. Alamaia, sobre Cantenevia, Suriandarabacheia. O Espírito de Deus está dizendo pela palavra que tem gente passando por Mara. Tem gente que te afrontou em casa hoje, diz: a fazer o que lá? O que você vai fazer lá com essa vidinha sua aí? Mas a gente não espera a figueira florescer. A nossa fé não está a negócio. Pergunta para o teu irmão assim: você está achando que acabou? Quando eles saem da água de Mara, porque na hora certa Deus tirou a amargura da água, falou para Moisés: joga um madeiro na água que eu vou adoçar essa água. Você pode ficar tranquilo, irmão, que a amargura não é eterna não. Na hora certa Deus vai tirar o amargo e vai colocar o doce. Fica tranquilo. Quando o povo sai de Mara, Deus os guia pelo deserto. Vou até fechar minha Bíblia. Deus guia eles por onde? Vou te explicar por que você passa pelo deserto. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Tu te lembrarás pelo caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou pelo deserto, para te humilhar. Para quê? Não, você está com medo de quem? Para quê? Mas quem está falando isso? Deus. Quem está falando isso? Eu te levei para o deserto para quê? Não, pode falar. Eu te levei para o deserto para quê? E por que a gente prega que Deus só exalta? É isso que eu queria entender. Por que a gente prega que Deus só honra? Por quê? A gente tem vergonha de dizer quem é Deus? Não, eu levei você para o deserto para te humilhar. Oh Deus, eu não quero ser humilhado. Deus, então você não aceita ser exaltado. Porque eu deixei bem claro que os humilhados...
então como você quer ser exaltado sem ser humilhado? Não tem jeito não, hein? Ó, eu vou te levar para o deserto para te humilhar, para te provar. Para quê? Para te fazer ter fome. E para saber o que está no seu coração. Agora não, essa aqui você não vai falar olhando de lado não. Você vai olhar para o irmão, vai pegar na mão dele e vai dizer para ele assim: este deserto vai revelar quem é você. Viu? Deus está descobrindo quem é você nessa prova. Pastor, vou chutar tudo para cima. Deus diz isso, se revele mesmo. Ah, vou parar de congregar. Deus diz isso, se revela, mostra quem é você. Ah, pastor, desse jeito eu não vou ser crente não. Deus está dizendo, é isso que eu queria, ser sincero. Mostra quem é você, se revela. Se revela, mostra quem é você. Porque no deserto Deus descobre o que está no teu coração. Versículo 27. Termina comigo bem alto aqui para me terminar e orar com vocês. Diga, então chegaram a Elim. Diga comigo bem alto assim: Elim, eu não começo. Elim, eu chego. O problema da gente é que a gente quer começar em Elim. A gente quer começar no lugar das 12 fontes. 70 palmeiras. Você sabe o que lá em Elim tem? Primeiro, 12 fontes. O que tem em Elim? Tem gente aqui que teve ano da sua vida. Estou falando isso aqui pela palavra. Teve anos da sua vida que em janeiro foi Mara. E fevereiro, Mara. E março, pastor, eu nunca passei um ano de tanta amargura, de tanta perda, de tanto choro. Acho que eu nunca chorei tanto. Que ano difícil, que ano de angústia. Ano que eu perdi gente que eu amava. Ano que eu enterrei parente. Sofri com filho, marido, finanças, saúde. Se você aceitar passar por um caminho longo, se você tiver fé para passar por um beco sem saída, se você tiver estrutura para passar por Mara, as águas amargas, se você aceitar passar pela provação do deserto, você vai chegar em Elim. Quantas fontes tem lá? Vai chegar um tempo da sua vida que vai ter fonte em janeiro. Não era para você ter dado glória. Vai ter fonte em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Sabe o que é que tem lá em Elim? 70 palmeiras. Tem um tempo na sua vida que nem a figueira floresce. E lá vai você caminhando na fé. Lá vai você caminhando na confiança. Mas vai chegar uma hora que Deus vai te colocar num lugar que tem 70 palmeiras. Você vai ficar debaixo da sombra de uma palmeira de manhã. Quando for de tarde, você vai dizer, vou trocar. Vou ficar hoje debaixo dessa palmeira aqui. Gostei. Mas tem mais. Vou ficar debaixo dessa. Aí, escuta, estou chegando lá agora. Aí, pastor Sintra, alguém vai olhar e vai dizer assim: ô vidão, ô vida boa, tá jorrando. É sombra e água fresca. Tá abençoado, né, irmão? Carrão novo, família bonita, saúde, sorrindo, porque lá em Mara, Deus vai deixar você chorar. Mas lá em Elim, Deus vai fazer você sorrir. Vai ser o seu tempo. O tempo do refrigério. Sabe? Quando alguém olhar para você e dizer, que vida boa, pastor. Que vida boa, irmã. Tá em Elim, é muita sorte. Você vai dizer, irmã, espera aí, deixa eu te contar. Eu não comecei aqui em Elim. Eu cheguei. Chegou.
Você chegou aqui em Elim, você está vindo de onde? Ele disse, de um caminho comprido. E depois do caminho comprido, aí eu passei apertado, eu passei num beco sem saída. Beco sem saída, misericórdia. E depois do beco sem saída, aí eu passei pelas águas amargas. E depois Deus me provou num deserto. Eu quero ver quem vai dizer que você caiu de paraquedas. Eu quero desafiar quem vai dizer que foi sorte. Eu quero ver alguém olhar para você e dizer, vida boa. Você vai dizer, irmão, eu não comecei aqui não. Eu cheguei. Só para o teu irmão ficar avisado, ele é gente boa, ele sabe, mas lembra ele, só avisa para ele, diga para ele assim, respeita a minha história. Você respeita a minha história. Vamos ficar de pé? Eu passei do horário já, pastor? Se eu não passei do horário, eu vou explorar aqui, eu vou chamar os Cavalcantes. Você tem coragem de cumprimentar 3 irmãos e dizer para ele assim, ó, chegaremos em Elim. Não, diga para ele pela fé, para ver se ele quer. Diga para ele assim, eu vou te encontrar debaixo de uma palmeira. Eita glória. Você sabe que Elim é um oásis. É um tempo que Deus vai te dar de alegria, refrigério, paz, saúde, prosperidade. Agora, quem não aceita passar por um caminho longo, será reprovado. Quem não aceita chegar num beco sem saída, vai ser reprovado. Pastor, estou revoltado. Deus está dizendo, não, isso aí não mexe comigo não. O que mexe comigo é adoração. Revolta não mexe comigo não. Pastor, estou chateado. Deus está dizendo, não, esse negócio de ficar chateado comigo não mexe comigo não. O que mexe comigo é cantar para mim. Quando Paulo e Silas estavam na prisão, perto da meia-noite, tudo ensanguentado, preso, no escuro, eles olhou e disse assim, rapaz, Deus já provou que é com a gente, vamos provar que a gente é com ele também, mano. Vamos cantar um hino aqui, vamos mostrar para Deus que não é só no claro, não é só com a porta aberta, não é só com as coisas dando certo que a gente canta não. Tem pirraça não, vamos cantar o melhor hino da nossa vida. Pegue na mão de alguém que está do teu lado, levanta a mão dele lá em cima. Eu quero saber onde está a caravana que canta quando a figueira não floresce. Eu quero saber, eu sei que eu estou diante de uma igreja adoradora. Rebaia Súria. Eu quero saber onde estão as mulheres de Deus sofridas, os homens de Deus que estão passando pelo funil de Jeová, mas entraram aqui essa noite dizendo, quer saber de uma coisa? Eu vou cantar nesse deserto. Eu vou ser aprovado para mim entrar em Elim, porque eu quero viver o tempo das 12 fontes e das 70 palmeiras.